Olá pessoal, meu nome é Felipe e hoje eu quero trazer para vocês algo que Deus tem me mostrado. Mas antes eu quero começar orando. Senhor Deus e Pai, louvado seja o Teu nome. Senhor, eu te peço, Pai, que esse vídeo alcance muitas pessoas, que o Teu Espírito, Senhor, abra o entendimento das pessoas, que as pessoas venham crescer na Tua presença, Pai, através dessa mensagem, em nome de Jesus, e que os olhos e ouvidos sejam abertos, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, é o seguinte, Deus tem colocado muito no meu coração a questão de tratar sobre a igreja nesse momento que a gente tem vivido. Porque o juízo de Deus começa pela casa de Deus, pela igreja. Então, tudo que a gente tem visto no mundo é para despertar principalmente e primeiramente o povo de Deus, ou pelo menos o que se diz de Deus. Então, a maior preocupação do Senhor nesse momento é que o povo de Deus, o povo que confessa Jesus, desperte. E depois os outros. Por quê? Porque é através do povo que os outros vão despertar. Através da igreja que os outros vão despertar. Mas a igreja está dormindo. E Deus tem me incomodado muito sobre essa questão, colocado muito eu para orar sobre isso. E muitas outras pessoas já estão orando e despertando para isso. Mas é tempo da igreja, principalmente, se arrepender. E eu tenho orado sobre isso. E numa noite, há um tempo atrás já, Deus me deu uma imagem em sonhos, que é essa imagem que vocês podem ver aqui, esse círculo e um quadrado. Eu fiquei pensando, isso me parece uma questão de tempo, uma questão de relógio. E orei para que Deus me revelasse o que era, porque eu sabia que tinha algum significado, porque eu estava orando para isso. Então, Deus me levou para ler o livro de Apocalipse. E o livro de Apocalipse, logo nos primeiros capítulos, a gente vê falando sobre as igrejas que João escreveu, o autor de Apocalipse, e ele estava na ilha de Patmos. E ele escreveu sete mensagens orientadas por Jesus para entregar para sete igrejas da Ásia, certo? E aí então eu vim a descobrir que essas 7 igrejas e as 7 cartas foram feitas em ordem cronológica, então seguindo o sentido de um relógio. Então, aí a gente vai para a segunda imagem. Primeiro foi entregue para Éfeso, para a igreja de Éfeso, depois de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, terminando por Laodiceia. Então, Deus me deu esse sonho e me fez entender que a mensagem do Apocalipse para as igrejas foi entregue em ordem, em sentido horário. Por isso nós vemos essa outra imagem com um relógio, que já é a interpretação do que Deus tinha me mostrado. E aí eu coloquei os nomes das igrejas no sentido horário, para a gente entender qual é esse espaço de tempo que Deus está nos mostrando ali na primeira imagem, onde existe um retângulo e um círculo. Qual é esse espaço de tempo? Bom, Deus destacou no meu sonho e depois me revelou que é o espaço de tempo que está marcando Laodiceia e Filadélfia. Então, aqui vocês viram o que Deus me mostrou, como Ele me ajudou a entender esse sonho. E aí a gente tem essa terceira imagem, que é a compreensão do sonho, onde a gente pode destacar esse espaço de Laodiceia e Filadélfia. Mas o que isso quer dizer ainda? Isso quer dizer que é o tempo que a igreja está vivendo. É o tempo de Filadélfia e Laodiceia. Mas para a gente entender isso melhor, a gente precisa ler sobre essas igrejas, sobre a carta que foi entregue para cada uma dessas igrejas, no caso de Filadélfia e Laodiceia. Bom, para começar, a gente vê aqui em Apocalipse 3:7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha,
e fecha e ninguém abre. Eu queria fazer uma observação que Filadélfia quer dizer amor fraterno. E isso tem a ver com a carta, com a mensagem que foi escrita para eles. E também que vocês podem pegar nesses primeiros capítulos onde João está escrevendo para as igrejas da Ásia, orientado por Jesus. Você pode pegar aqui nos primeiros trechos a maneira como Jesus se apresenta para cada igreja é como ele deseja que cada igreja veja ele. Ele se apresenta de diferentes formas. E para Filadélfia, ele se apresentou como? Ele se apresentou assim: o que é santo é verdade, e o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Ele se apresentou dessa forma. Vamos continuar. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então essa foi a mensagem que Jesus deu através de João para a igreja de Filadélfia. Eu quero destacar alguns pontos aqui com vocês. Olha o que é falado aqui. Como Jesus caracteriza a igreja de Filadélfia. Ele fala assim: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ou seja, era uma igreja que ela tinha pouca força em algum sentido. Mas mesmo assim, ela guardou a palavra, ela foi fiel. E ela não negou o nome de Jesus. A gente pode interpretar essa tendo pouca força, esse verso, como talvez sendo pouco expressiva. Não é que era uma igreja fraca. Eu acredito que não, porque ela foi fiel para guardar a palavra. Ela não negou o nome. E ela resistiu a outros que mentiam se dizendo judeus, como a gente vê no versículo 9. Ela não era uma igreja fraca, mas ela era uma igreja que perseverava na palavra. Uma igreja que não negou o nome de Jesus. Mas tem pouca força. Então eu vejo assim, que é uma igreja que não tem muita expressão, não tem muito alcance, mas ela é firme e é resistente e não é abalada. Talvez a gente pode entender também como uma igreja que representa um remanescente, tendo pouca força, não tem muita voz, vamos dizer assim, mas resiste, não negou o nome de Jesus. E eu gostaria também de deixar uma coisa bem clara. É certo, com certeza, que todas essas cartas foram dirigidas para as igrejas da Ásia. Com certeza, e essa mensagem é para elas. Mas essa mensagem chega até nós também. Então, nós devemos também compreendê-las para a nossa atualidade. Não é que foi destinado somente para eles e a mensagem morreu ali. Não. As palavras de Jesus, elas têm vida e vida eterna. E para nós também serve. E a gente tem que trazer para o nosso contexto e entender o que Deus está nos falando através de mensagens que foram para outros e agora também é para nós também. Bom, era uma igreja que tinha pouca força. Como disse, uma interpretação é um remanescente que suportou as coisas
e não negou o nome de Jesus. Uma outra característica, aí voltando assim, o que ele fala sobre os judeus e que não são, na verdade, mas mentem. Então, eles passavam uma provação quanto a essas pessoas, pelo que a gente vê. Pessoas da sinagoga de Satanás, que se diziam judeus, mas mentiam. E como que a gente interpreta isso para a nossa atualidade? Bom, a gente tem que entender o que ele estava dizendo sobre esses judeus que mentiam, porque Jesus claramente declara que eles não são judeus. E olha que interessante, se a gente for em Mateus 3, a partir do 7, olha o que João Batista está falando para um povo que se chamava de judeu. E vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Esses eram os judeus, que a qualquer repressão, a qualquer repreendimento que eles sofriam, eles declaravam: temos por pai Abraão. E aí João, já sabendo disso, já se antecipa e fala assim: porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Então, o que João queria mesmo é que eles produzissem frutos dignos de arrependimento e não ficasse dando desculpa: sou filho de Abraão, sou filho de Abraão, porque não dar fruto de arrependimento quer dizer que você não é filho de Abraão. E agora olha o que Jesus fala sobre esses mesmos judeus que se comportam dessa mesma forma. Em João 8:38, ele fala: eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes juntos de vosso pai. Aí a desculpa dos judeus. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois: nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendes a minha linguagem? Por não poderes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, para esses mesmos judeus que falavam que eram judeus, mas mentiam, olha o que Jesus fala: vós tendes por pai ao diabo. Por quê? Porque se eles tivessem por pai realmente Abraão, tivessem por pai Deus, como se diziam, eles iriam amar Jesus. E é o mesmo que acontece na carta a Filadélfia, que se diziam judeus, mas mentem. Agora, assim, quem são os reais judeus? Quem são realmente os filhos de Abraão? Os que dão fruto de arrependimento. É o que Gálatas fala. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, aqueles que deram frutos de arrependimento vieram para Jesus, pertencem a Ele, e esses realmente são os judeus, vamos dizer assim, espirituais. Esses são realmente a descendência de Abraão. Não aqueles que se dizem judeus, mas não dão fruto de arrependimento, ou que não seguem a Jesus, que era exatamente o que acontecia com esses judeus. Então a gente tem que entender aqui que não são simplesmente judeus que estão falando.
Jesus está falando? Jesus está falando de hipócritas aqui, que se diziam judeus, mas mentiam. E aí olha o que Jesus fala que eles iriam fazer. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés e saibam que eu te amo. Por quê? A gente precisa que eles nos reconheçam? Não, a gente não precisa. Mas nós estamos em Cristo. E em Cristo nós somos um com Ele. Sendo um com Ele, nós sabemos que todos virão e adorarão aos pés do Senhor e reconhecerão a Ele como Senhor. Então, estando nele, nós recebemos juntamente com Ele a honra dele. E nós nos alegramos juntamente com a honra que Jesus recebe. Então, ele fala assim, que esses que se dizem judeus, eles vão vir e vão se prostrar diante de ti. Quando isso vai acontecer? Quando Jesus for glorificado diante de todo mundo e todo mundo se dobrar de joelhos e confessar que Jesus é o Senhor. E aí a gente vai estar junto com o Senhor. E esses judeus, todos mentirosos, quem crê e quem não crê, vai reconhecer Jesus. Certo? E aí eles vão ver, realmente, Jesus o amava. Jesus os amavam. Jesus sempre esteve com eles e eles sempre estiveram com Jesus e nós não. Então a verdade vai ser esclarecida. Por isso que Jesus fala assim, e saibam que eu te amo. Iria trazer as pessoas e mostrar que ele nos ama. Então, é uma igreja, Filadélfia, é uma igreja que está em Cristo. E vai se alegrar com as honras de Cristo e vai se alegrar estando nele. E receber essas honras também. Porque quando a gente, por exemplo, se seu pai que você ama, recebe uma honra, é como se você também estivesse recebendo. Então isso vai ser para você também. É semelhante a isso, o que a gente leu aqui. Então, deixa eu ver aqui o que eu marquei que eu gostaria de destacar ainda. Assim, olha o que ele fala. Ele fala assim, para que ninguém tome a tua coroa. Então, se as pessoas iriam tomar, se alguém poderia tomar, quer dizer que alguém tem algo a ser tomado. O que a gente pode entender é que Filadélfia ela já tinha a coroa do Senhor, ela já era coroada no Senhor. E ele falou assim, guarda o que você tem, para que ninguém tome. Ou seja, eles já tinham tudo o que precisavam. Era uma igreja rica, que estava em Jesus, fraca, talvez pouco expressiva, mas ela estava em Cristo. E Jesus prometeu que todos viriam, os judeus, que se diziam judeus, mas mentiam, iriam vir, se prostrar e reconhecer que Jesus amava essa igreja. É uma característica que a gente pode encontrar ainda em algumas pessoas, em alguns pequenos grupos, em uma igreja bem reduzida hoje. E eu vou falar um pouco mais disso. Agora, vamos para a igreja de Laodiceia, porque como nós vimos, Deus destacou naquele sonho a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Então, é esse tempo que nós estamos, entre alguns estando como igreja de Filadélfia e outros estando como igreja de Laodiceia. E como que é a igreja de Laodiceia? E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, olha como Jesus já se apresenta de forma diferente para a igreja de Laodiceia. Para Filadélfia, olha o que ele fala, voltando um pouquinho. O que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Já para a igreja de Laodiceia, ele fala assim, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Reafirmando que ele é a verdade. Testemunha fiel e verdadeira, reafirmando que é a partir dele que tudo se fez. Ele é o princípio da criação. E ele fala isso para que a igreja ouvisse a ele. E continuando, conheço as tuas obras,
que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, bem diferente a mensagem que foi dada para Laodiceia. Laodiceia representa justamente a igreja que a gente tem visto hoje, a mais conhecida, a maior, a mais expressiva. É uma igreja que ela precisa lembrar que Jesus é verdadeiro, precisa voltar a isso, precisa realmente acreditar na palavra dele. E olha o que ele fala, que assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei. É uma igreja que tem uma mente dúbia, vamos dizer assim. Ela não é fria nem quente, ela é morna. E Deus abomina isso. Na verdade, é uma igreja que está dividida em carne e espírito. Ela quer viver as coisas espirituais, mas ama mais ainda o mundo. É uma igreja dividida, é uma igreja fraca espiritualmente. E Deus odeia isso. Mas eles se acham muito ricos, porque Jesus mesmo atesta isso. Rico sou e estou enriquecido. É o que a igreja de Laodiceia falava. E aí olha o que Deus fala para eles. Para que te e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Então, assim, a gente vê uma igreja que ela acha que é rica. Quando Jesus olha para ela e fala assim, você é pobre, cego e nu, é um desgraçado, derrotado. Mas por que a igreja não vê isso? Porque a igreja está acomodada nas coisas materiais, acomodada com as riquezas desse mundo. E está bem com isso. É uma igreja acomodada, percebe? É uma igreja que ela não é nem fria, não crê em nada de Deus, mas ela também não é quente, zelosa, fervorosa pelo Senhor. Não, ela é uma igreja acomodada, tranquila. Ela é rica aos olhos dela, ela não tem falta de nada, tem ouro, tem tudo o que alguém poderia querer, alguém desse mundo. E é uma igreja mundana, é uma igreja que ama o dinheiro, é uma igreja que está fora do Senhor. Tanto está fora que olha o que Jesus fala. Vamos lá. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ele está à porta, ele não está dentro, ele não está ceando, ele está fora. Essa é uma igreja que a gente vê que Jesus está fora, Jesus não está dentro. Porque se ele estivesse dentro, ele estaria ceando. Diferente da igreja de Filadélfia que a gente leu. Jesus fala assim, guarda a tua coroa para que ninguém tome. Retém o que você tem, como a gente leu. Então, Filadélfia já tinha algo. Agora, para a igreja de Laodiceia, Jesus fala assim, estou à porta e bato, porque eles não tinham. Eles sempre estiveram em falta com Deus. E ele fala ainda assim, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então a gente vê aqui Deus mostrando o que ele realmente queria. Era uma igreja morna,
nem fria, nem quente, mas ele queria que ela fosse zelosa, que amasse realmente a Deus, que cumprisse com zelo o que Deus entregou, que cumprisse com zelo o que eles acreditaram primeiro, e não esmorecessem na fé, nem se acomodassem, nem se conformassem com o mundo. E aí ele fala, sê zeloso e arrepende-te. É o que a gente precisa, que esse mundo gospel, todas essas grandes denominações, de R.R. Soares, Valdemiro Santiago, Renascer, todos esses, René Terra Nova, diversos, são incontáveis. Esses que se dizem ricos, esses que se dizem que enxergam, são desgraçados, pobres, nus. E aí, olha o que Jesus fala, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Você é pobre, você precisa do meu ouro. E roupas brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Irá aparecer a vergonha da nudez se eles não se arrependerem. E que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Então é uma igreja totalmente cega. Nós estamos, nesses tempos, dividido entre uma igreja que tem pouca força, um remanescente, e uma igreja que se diz rica, grandiosa, mas é pobre, é nua, é cega, miserável e desgraçada. Mas o remanescente, Deus fala que iria trazer os falsos judeus para se prostrar a eles e reconhecer que Deus o amava, que Jesus os amou. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui é que a igreja de Filadélfia, ela era uma igreja que parecia, pelo que Jesus escreveu, que sofria alguma repressão. Porque ele fala assim, no começo da carta, eu abro, aqui, o que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então assim, eu que abro, eu que fecho, não é homem nenhum. Vocês não estão limitados porque tem pouca força. Vocês não estão limitados por conta da repressão que vocês sofrem. Eu sou a porta. E ele tem uma promessa aqui, mas já vamos voltar. E olha como o coração de Jesus nessa carta, aqui no versículo 12, ele tem interesse em falar assim, fiquem firmes. Estão contra vocês, mas fiquem firmes. Porque ele fala assim, a quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Falando, e o nome da cidade do meu Deus, Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Então, assim, é propriedade de Jesus essa igreja. Ele está falando, fique firme, você vai ser uma coluna no meu templo. A igreja de Filadélfia, que ele disse que tem pouca força. Mas esses estão firmados em Jesus e vão ser firmados eternamente. Agora, a igreja de Laodiceia é uma igreja vergonhosa, que Jesus estava a ponto de vomitar. E vai vomitar se não se arrependerem. E a gente está nesse tempo, entre ser uma igreja de Filadélfia e ser uma igreja de Laodiceia. E você pode ver, interessante como ficou aqui na imagem, o relógio. Tem a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia e ainda tem um pouquinho de tempo ali para dar meia-noite, para dar meio-dia, né? Então, assim, tem pouco tempo para você ver aonde você pertence. Ou a igreja de Filadélfia ou a igreja de Laodiceia. Tem pouco tempo para você se arrepender. Tem pouco tempo para você se tornar zeloso e fazer parte da igreja de Filadélfia, que se chama amor fraternal, amor fraterno, que já tem a coroa. Ou você prefere ficar na igreja de Laodiceia, que ainda Jesus bate a porta e ainda quer entrar,
Por quê? Porque são mornos, porque são acomodados no mundo, porque amam as coisas do mundo. Mas hoje, como que é a sua situação? Esse estudo, esse entendimento, esse sonho, não é só para mim, é para questionar você também. Como é a sua situação? A qual igreja você pertence? Analise o seu coração. De verdade, veja aonde você está. Você está em Filadélfia? Nesses tempos que nós estamos agora, que são o princípio das dores, o começo do fim, não existe outra igreja, até onde eu compreendo. Ou você pertence a Filadélfia espiritualmente, ou você pertence a Laodiceia espiritualmente. Onde você está? Onde você está? Entenda onde você está. Deus está fazendo uma clara distinção. O que é dele e o que não é. A igreja de Laodiceia, como falei para vocês, elas buscam as riquezas, elas buscam o próprio interesse, vende a palavra, vende amuletos em templos e exaltam o homem, pregam as boas novas da luxúria. Ah, se você entregar aqui esse envelope com um tal valor, você vai conseguir a casa que você quer, o carro que você quer, você vai ser próspero. E essas são boas novas da luxúria. Ela busca muita exaltação, vaidade, busca as coisas desse mundo, não se aprofunda na palavra, é uma igreja acomodada, leviana. Esquecem do que Jesus falou, que a porta é estreita e apertado o caminho que leva para a vida. E poucos, preste atenção nisso, poucos são os que acertam com ela. Poucos. Você acha que vai ter muitos? Você acha que todos os que estão ali cantando e dando o seu dízimo e exaltando um homem, você acha que todos vão? Não, não vão. Vão ser poucos. É o evangelho açucarado que se prega na igreja de Laodiceia. O evangelho. O importante é você ser feliz. O importante é você estar acomodado, confortável. O importante é você conseguir as suas coisas. O importante é Deus te ajudar, como se Deus não tivesse feito nada por você. Como se Deus não tivesse morrido no Calvário por você. Ele tem que te ajudar. Você não tem nada, você é um pobrezinho, você precisa da ajuda de Deus. Ao invés de você ter todas as riquezas que o Senhor já nos deu no Espírito. É uma igreja que ela não tem cruz. Uma igreja que não prega morrer para si mesmo, se negar e tomar a sua cruz. É uma igreja sem Cristo. Tanto que Jesus está à porta batendo, por amor ainda. Então a todos vocês que andam numa vida relaxada, sem zelo, querendo que tudo passe, para que volte ao seu dia a dia, volte a fazer suas coisas, se arrependam. Se arrependam. Todos vocês que pegam prosperidade, de ter o que você quer, se arrependam de ter sonhado com as coisas do mundo e não com as coisas de Deus. Onde está o seu coração? Se o seu coração estivesse em Deus, você iria querer executar a vontade de Deus. Iria querer ver a vontade de Deus realizada em todos os lugares. Mas se você quer a sua vontade realizada, quer dizer que você pertence à igreja de Laodiceia, acomodada, cega e desgraçada. Não viva assim, não viva assim. Nós estamos nos últimos instantes e Deus está chamando a igreja primeiramente para se arrepender. Eu tenho aqui, assim, a igreja que diz que eu fiz minha parte, agora Deus tem que fazer a dele, como se pudesse cobrar algo de Deus. Olha aqui, eu dou o dízimo, eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo, e agora Deus está me devendo. Que ousadia é essa, que arrogância é essa? Como se você pudesse cobrar algo de quem te deu tudo. A verdade é que mais vale a obediência do que sacrifício. Não adianta nada você fazer qualquer coisa antes de se arrepender. A primeira coisa que as pessoas deveriam fazer é se arrepender. É tempo de pregar arrependimento, é tempo de se arrepender. Tem um teste que você pode fazer. E seja sincero fazendo.
Se chegou até agora, até aqui nesse vídeo, então seja sincero. Um teste. O seu coração clama Maranata? O seu coração clama para que Jesus volte logo? Nos seus dias, nas suas orações, você clama, Senhor, vem. É isso que eu quero, é isso que eu mais quero. Porque se o seu coração não clama isso, para que Jesus venha e para que haja o casamento, as bodas do Cordeiro, quer dizer que você está feliz na vida que você tem, que você está acomodado nesse mundo, com as coisas desse mundo, que você persuadiu você mesmo de continuar buscando os seus próprios sonhos e não viver o que Deus nos mostra na palavra. Se você não clama para Jesus vir, quer dizer que você quer atrasar a vinda de Jesus. A igreja de Laodiceia, com certeza, era uma igreja acomodada, que se dizia rica. Com certeza ela queria adiar a vinda de Jesus. Ela estava acomodada. Falava por boca, talvez. Ah, vem, Senhor. Mas não queria realmente. Tanto que Jesus manda ela se arrepender, porque chama elas de morna. E é isso que a gente vê as pessoas pregando, vamos orar, vamos fazer uma campanha, vamos ajoelhar na rua, vamos jejuar para acabar com o coronavírus, para a gente continuar a nossa vidinha. Isso não é a igreja de Cristo, isso mostra que as pessoas não têm no coração o anseio pelo retorno do Senhor, o anseio para que Deus estabeleça o seu reino perpetuamente. Não tem esse anseio. O anseio que clama Maranata. Se você não clama Maranata em todos os seus dias, no seu coração, quer dizer que você pertence à igreja de Laodiceia, isso quer dizer que você precisa se arrepender, porque você não está em Cristo, você se desviou de Jesus. É tempo de arrependimento. E a igreja de Laodiceia, ela tolerava o pecado, tenho certeza disso, porque ela mesma estava em pecado. Se não tivesse, Jesus não ia mandar ela se arrepender. Mas Jesus mandou ela se arrepender. Por quê? Estava em pecado, simplesmente. E por isso ele fala, seja zeloso. Seja zeloso. Porque se você pertence à igreja de Filadélfia espiritualmente, você não vai tolerar o pecado. Você vai ser zeloso, você não vai apagar o Espírito, você vai viver no Espírito. Não buscando as coisas da carne, se inclinando para a carne, mas buscando as coisas do Espírito, se inclinando para a vida eterna. A igreja de Filadélfia, ela não olhava para as coisas do mundo, mas olhava para as coisas do céu. E é assim que Jesus quer que o povo ande. Esse vídeo é uma mensagem novamente de arrependimento, principalmente da igreja. Reconheça que vocês têm estado em Laodiceia, que vocês têm amado mais as coisas desse mundo, querido resolver mais as coisas desse mundo do que resolver mais de estar no céu, do que se preparar mais para realmente ser um cidadão do céu, do que conhecer mais a Jesus. O nosso foco verdadeiro é Deus, não são as coisas dessa terra e nem outra coisa, mas é Deus. Nós queremos estar com Deus. Esse é o coração da igreja de Laodiceia. E é só essa igreja que vai suportar todas as coisas que estão vindo. Perseguição. Só essa igreja que vai ter a proteção de Deus sobre todas as coisas que estão vindo. E são muitas. Se firme no Senhor, se arrependa. Se arrependa profundamente. Não viva no pecado. Seja fervoroso. Seja quente. Não frio nem morno, seja quente. Não apague o Espírito na sua vida. E muita coisa está acontecendo, muita coisa muito rápido está acontecendo. Então fique no Senhor, se arrependa, pregue essa palavra, compartilhe essa mensagem, pregue para os seus próximos, porque o tempo do Senhor está muito perto, está muito perto. Se arrependa e viva no Senhor. Que Deus te abençoe, que você realmente entenda essa palavra e realmente venha vivê-la. Não venha ser só mais um vídeo que você assistiu no seu dia, mas algo que realmente faz você entender onde você está e onde Deus quer que você esteja.